A nossa expositora, a Giovana Rosa Di Bernardi, que é minha esposa, né? E que vai conversar conosco hoje sobre a glândula pineal e mediunidade. Já vou, inclusive, poupar o teu tempo, explicar ao pessoal que esse trabalho é um trabalho de seminário de muitas horas, com intervalos, e que ela conseguiu condensar para que 1h e 15 no máximo, a gente possa fazer essa transmissão pela internet. Então, hoje vocês vão ver esse trabalho reduzido, condensado, mas acredito que vai ser excelente, como sempre tem sido. Então, uma boa palestra. Obrigada. Bem, inicialmente agradecendo o Ricardo pela prece, né, harmonizando o nosso ambiente. Agradecer a presença de todos vocês e agradecer também a divulgação dessa palestra e aos nossos amigos aqui do SECAL pelo trabalho, que é bastante laborioso, né? Bem, meus amigos, falar sobre esse assunto, pineal e mediunidade, inicialmente eu preciso dizer a vocês que ele é um assunto bastante abrangente. Não tem como nós tratarmos de vários assuntos ligados à pineal, principalmente nas questões fisiológicas, mas a palestra em si, ela trará alguns conhecimentos nessa questão, assim como também, em especial, na questão da mediunidade. Se der tempo, como disse o Ricardo, mesmo poupando a fala, nós abriremos para alguma pergunta, não algumas, né? Mas então, vamos lá. Vamos ao nosso trabalho. Vamos ver aqui. Eu vou um pouco devagarinho aqui, por causa do microfone e acompanhando aqui. Qualquer coisa, acho que eu vou pedir para alguém ir depois trocando os slides para mim, né? Então, vamos lá. Inicialmente, nesse quadro em que nós trazemos aqui Platão, a República, por que nós iniciamos falando de Platão? É justamente para dizer que a pineal não é uma descoberta de agora. Não é uma descoberta feita pelo homem, trazida pelo homem apenas no conhecimento científico, vamos dizer assim, acadêmico na parte da medicina. Mas nós temos, como Platão, mostrando aqui para nós o significado da pineal já naquela época. Então, assim, há séculos já estava sendo falado da pineal de uma maneira ainda que nem todos a compreendiam. Então, o que nos diz Platão? Em cada homem há um olho da alma que é muito mais precioso do que 10.000 olhos do corpo. O olho da alma. Só está naturalmente adaptado para ser ressuscitado e animado com as disciplinas matemáticas. Bem, é bastante complexo entender essa fala. Não é uma fala simples. Mas como hoje nós já, com as informações que temos, já podemos entender com mais significado e com mais ênfase essa fala. Vejam que nós destacamos aqui que ele se referia à pineal como o olho da alma. Além de Platão, nós temos outros conceitos relacionados à pineal, que seria de René Descartes, que também nos diz que a pineal era o quê? A sede da alma racional, ou a glândula do saber e do conhecer. Então, já por René Descartes, também se dizia que ela era a sede da alma racional. Glândula, já colocando ela aqui como glândula do saber e do conhecer. Mais atual,
nós vamos ter quem dentro desses conceitos? André Luiz e Dr. Jorge Andréa. André Luiz, por quê? Do Chico com André Luiz, ele trata o tempo todo falando, se referindo da pineal em determinadas obras e explicando e se referindo à epífise da seguinte maneira. Aqui lembrando que epífise é pineal. Então, a epífise como glândula da vida espiritual do homem, glândula da vida mental. Era assim que André Luiz se reportava à glândula pineal. Glândula da vida mental. Eu quero que vocês gravem isto para vocês irem entendendo essa relação da pineal com a mediunidade. Depois, nós temos aqui Dr. Jorge Andréa, um grande psiquiatra, hoje já desencarnado. Também, olha o que ele fala, o conceito que ele dá para a glândula pineal. Ele diz que a glândula pineal estaria credenciada a exercer as mais altas funções psíquicas. Então, o que na realidade... Só um instantinho, por favor. Ricardo, queres ir passando para mim, então? Na realidade, aqui, esse eu vou querer ficar. Não consegues passar ali pelo computador? Não, agora vai ter que voltar. Bem, aqui nesses dois conceitos, vendo a glândula pineal como olho da alma, vendo a glândula pineal como a glândula da vida mental, a glândula pineal credenciada para funções psíquicas, tudo isto vai justamente se associando com o nosso trabalho mediúnico. Por quê? Vamos ver. Queres aí? Então, seguindo. Inicialmente, antes de irmos para a parte mediúnica, nós precisamos destacar aqui, olharmos para essa glândula e conhecê-la. Como é que é a glândula pineal? Aonde ela se localiza? Então, a glândula pineal é do tamanho de uma ervilha. Nós vamos encontrar, em outros estudos, a glândula pineal dizendo que é do tamanho de um grão de arroz. Outros vão dizer que é do tamanho até mesmo de uma semente de laranja. Enfim, ela é muito pequena. E qual é a cor dela? Isso são características dela, né? Então, é uma cor róseo acinzentada. Essa glândula, ela faz o quê, então? Por ser uma glândula, né, do sistema endócrino. A glândula pineal, ela faz o quê? Ela secreta um hormônio que chamamos de melatonina. Na infância, ela inibe a maturação sexual e no adulto é fonte criadora, mas libera na adolescência. É muito interessante e muito profundo isso daqui. Mas, em virtude do tempo, nós vamos seguindo e vamos explicando, quem sabe voltamos a isso, né? Então, outra função da pineal, que é muito importante, é que ela faz parte do nosso relógio biológico. Então, olha aqui, entendendo o processo do ciclo circadiano, ou seja, a questão do dia e da noite. Aqui, nós temos um cérebro humano, numa figura, para nos mostrar rapidamente o que ocorre com relação à pineal nesse ciclo circadiano. Ou seja, essa parte do dia e da noite que interfere no processo da glândula pineal. Então, vejam só. Aqui, lembrando que quando há sol, ocorre aqui a inibição de quê? Porque entrando aqui
Até pode seguir adiante, que daí vem a explicação ali, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Pode ser. Então, assim, ó, essa luz, depois de entrar pela retina, então, como nós víamos na figura ali na frente, vai pelo nervo óptico até o hipotálamo. Daí, por nervo, até a pineal. Essa luz regula a pineal. Então, a glândula pineal também capta luz, como os olhos, só que não forma imagem. Voltando à figura, então, o que acontece aqui? Essa inibição, que seria quando ocorre durante o dia, ela para de produzir a melatonina. E à noite, a glândula pineal, ela recebe a luz, né? Então, aqui, e aqui, quando chega a noite, total escuridão, ela tem uma estimulação da produção de melatonina. Então, veja o seguinte, uma coisa bem curiosa, que nós poderíamos acrescentar aqui, que não tem ainda, vamos dizer assim, uma ligação direta com a mediunidade, mas com uma questão fisiológica e toda a produção que existe, é que a pineal, ela produz a melatonina, mas ela somente será produzida se estiver em total escuridão. Então, vamos supor, se nós à noite, no quarto, tivermos uma pequena luz artificial, essa luz manda um recadinho para a glândula pineal e ela para de produzir a melatonina. Outra coisa interessante é que, se nós formos dormir às 10 horas da noite, a glândula pineal, dentro de um sono, nas condições tranquilas, normais, de uma boa noite de sono, a pineal vai produzir a melatonina a partir das 2 horas da madrugada. Então, vejam a importância que tem todo o ciclo do sono para a questão da nossa saúde, né? Sigamos? Então, esse aqui nós já lemos, né? Então, aqui, a mais importante união do corpo e da alma. A glândula pineal é responsável por todos os ritmos no organismo. Olha a importância que tem essa glândula. É muito sério isso. Ela, aqui, é responsável pelo ritmo da produção hormonal, ritmo do sistema nervoso autônomo, dos ciclos da vida e do envelhecimento, ritmo do sono, da fome e ritmos do estado do humor. Então, vejam que, como ela sendo responsável aqui por esses ritmos, o que a gente já pode observar? Que, para um médium, é extremamente importante ele estabelecer o quê? Um bom sono, a alimentação, o seu estado de humor, né? O respeito à vida, a questão da reprodução hormonal, a parte hormonal, para trazer equilíbrio. Enfim, uma série de questões que nós vamos vendo adiante. E aqui. A glândula pineal também capta luz, como os olhos, só que não forma a imagem. Isso nós já tínhamos visto. O que também a glândula pineal aqui, aqui repetindo a mesma frase, dizendo que a glândula pineal também capta luz como os olhos, só que não forma imagem, nem toda luz que você capta pela retina é utilizada para formar imagens. Tudo bem. Parte desta luz vai formar imagem, mas parte da luz vai para a glândula pineal, para regular o ciclo de vigília e sono. Quais são esses ciclos, então? Nós temos aqui o ciclo infradiano e o ciclo ou ritmo circadiano. Só vou pedir para eles devagar, porque senão eu vou me atrapalhar um pouquinho nos slides, tá? Tá. Então, pode seguir.
Então, aqui. Há um ciclo infradiano, isto é, a cada 90 minutos você fica predisposto ao sono ou alerta. A pineal tem papel neste controle. O que nós queremos alertar aqui? Então, vejam só. 90 minutos de alerta cerebral são seguidos de 90 minutos de queda das energias, que dá o descenso eletrofisiológico, quando ficamos sensíveis e vulneráveis às energias externas e às energias do subconsciente. Portanto, a cada 90 minutos tendemos à sonolência, perda de controle. Estamos mais suscetíveis às influências energéticas, magnéticas, psicológicas, insights e atos falhos, e etc. O que seria, então, isso aqui? Digamos assim, nós agora estamos aqui concentrados durante 60 minutos. Nesses 60 minutos, nós estamos em estado de alerta, prestando atenção. Tá? No entanto, se ultrapassarmos aqui, ó, até 90 minutos, desculpem, até mais do que 60, vamos dizer, no máximo aqui 90, nós estaremos em estado de alerta. Partindo disto, nós começamos o quê? Nós começamos a ter uma perda de energia. Então, aqui, ó, a queda das energias, o descenso eletrofisiológico. Então, quando ficamos sensíveis e vulneráveis às energias externas e às energias do subconsciente. Então, vamos lá. Então, vivemos em um ritmo circadiano, que é o ciclo de 12 em 12 horas, ou seja, noite e dia. A pineal é que comunica isto para todo o nosso corpo. Então, é aquilo que eu falei anteriormente. Ela faz parte do nosso relógio biológico. Ela participa intensamente, né, recebendo essa informação do nervo supraquiasmático. É isso, né? É núcleo, né? Isso. Então, vamos lá. Processo de eletrização da pineal para fácil magnetismo. Então, isso aqui é uma curiosidade para todos nós sabermos que o líquido cefalorraquidiano, que é igual ao líquor, né, produzido no plexo coroide, vizinho da pineal, esse líquor banha a pineal e, como é muito eletrolítico, carregado de íons positivos e negativos, energiza-se facilmente. Isto favorece a energização ou a eletrização da pineal. Isso são curiosidades da glândula pineal, mas o que mais nos interessa essa noite é justamente a relação dela com a mediunidade. Aqui, a pineal, pelas suas propriedades de captação de ondas do espectro eletromagnético, tem função de senso, percepção mediúnica e telepática. Então, a pineal capta energias cósmicas e de outras dimensões do universo, daí os fenômenos mediúnicos e paranormais. A pineal é o único órgão do corpo que se relaciona com espaço e tempo em outras dimensões, portanto, com a quarta dimensão, ou seja, o plano astral. Bom, aqui nós temos um exemplo de fenômeno paranormal ou fenômeno anímico, que seria o caso da telepatia, né? Bem, então agora nós vamos adentrar a pineal. Então vamos lá. Deixa eu deixar isso aqui contigo, que isso aqui também. Pineal e mediunidade. Quando eu coloco no slide aqui esse homem voltando o cérebro dele, ou a testa dele, né, para o alto, quando eu falo aqui dessa região, e esta região está sendo toda ela banhada
por uma energia. Essa energia que está sendo recebida, captada, que é captada individualmente por cada um de nós captamos energias. A glândula pineal está participando nessa captação. Como ela é uma glândula sensorial e que possui nela magnetismo, é o que no slide anterior nós falamos e mostramos, é ela que vai justamente colher, perceber, fazer esse intercâmbio com o plano extrafísico. O que nós podemos também relembrar aqui dos slides que vimos anteriormente? Platão dizendo que a pineal é o olho da alma. Então, essa alma que, na verdade, se insere nesse corpo físico, no momento em que estamos encarnados, através da glândula pineal, ela faz essa ponte com o extrafísico. Então, vejam a importância dessa glândula para o estudo da mediunidade, né? Aqui, nós vamos ressaltar uma fala de Emmanuel, que ele vai dizer o seguinte sobre a questão da mediunidade e que é muito importante para nós, quando Emmanuel se refere à mediunidade como sendo o quê? A cachoeira, que é um espetáculo de beleza, guardando imensos potenciais de energia. Olha a energia que está aí se relacionando com esse lado sensorial da glândula pineal. Revela a glória da natureza, destaca-se pela imponência e impressiona pelo ruído. Assim também é a mediunidade. Como a queda d'água pode nascer em qualquer parte. Contudo, para que se converta em manancial de auxílio perene, é imprescindível que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, olha aqui, qualquer modalidade, a epífise, ou a pineal, desempenha o papel mais importante. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Ou seja, Emmanuel aqui resumiu tudo. É uma fala muito profunda, nos diz exatamente tudo, que dentro do exercício mediúnico, seja ele de qualquer modalidade, seja um exercício mediúnico com todas as suas manifestações, mas vamos também pensar além disto, não somente dos fenômenos, mas o exercício mediúnico através da caridade. Ali também nós estamos exercendo a mediunidade, né? Opa, chegamos, mas podemos seguir. A pineal, antigamente, era considerada sem função, tá? Ou por quê? Por ser calcificada. Mas, na realidade, hoje, graças aos estudos da ciência, nós sabemos que essa calcificação se chama cristais de apatita. Então, ela não é uma simples glândula que está lá num canto, pequenininha, adormecida, esquecida, como, inclusive, a gente sabe aqui, que nós temos aqui na plateia, inclusive, médicos, que no seu curso, lá atrás, era também essa informação que eles tinham, que a glândula pineal está lá, isolada.
E hoje a gente já vê, pelos estudos de hoje, que a glândula pineal, pelo que ela produz, a melatonina, ela já está sendo vista até para determinadas curas, inclusive para um tipo de câncer. Mas, bem, esse não é o nosso objetivo adentrar esse aspecto. Aqui, nós, como falamos que na sua estrutura tem cristais de apatita, aqui nós vamos imediatamente perceber, colocamos aqui um desenho para nós termos uma ideia de que aqui está o cristal de apatita, né? Revestido de uma nuvem, aqui no cantinho, aqui, ó, nesse azul, uma nuvem de elétrons. Justamente aí é que está a questão de ser uma glândula sensorial. Então, tá. Então, há grande número de cristais de apatita que formam novelos com anéis concêntricos ricos em cálcio. E cada cristal é envolvido por uma nuvem de elétrons. Sigamos? Então, a célula tem eletromagnetismo e o cálcio é importante na eletricidade de nossas células. Cristais de apatita ainda. Exames de ressonância magnética demonstram que médiums têm mais cristais. Inclusive crianças médiums. E acima dos 80 anos, o que acontece? Os cristais diferenciam-se porque muda a sensibilidade anímica e mediúnica e há mais o quê? Mais desdobramento astral e menos mediunidade psicofônica. Isso é o que vai acontecer o quê? Quando nós vamos já entrando numa fase, né, em que a nossa idade vai aumentando, nós vamos então perdendo, vai diminuindo e vamos tendo mais o desdobramento. Isso é anímico e não mediúnico. Ainda nos cristais de apatita, nós temos uma perguntinha aqui. Como os médiuns obtiveram mais cristais de apatita? Então, tiveram por genética física, DNA, herança dos pais, genética perispiritual, bióforos, herança de si mesmo, de vidas passadas, ou seja, está gravada no perispírito e desenvolveram e arquivaram em muitas reencarnações. Além disso, há a intervenção dos sábios astrais que ampliam a expressividade genética no perispírito. Que horas nós temos? Ah, tá. Rapidamente, nesse slide aqui, vamos fazer uma pequena observação aqui. Com a questão da genética física, herança dos pais, mas essa genética perispiritual aqui, que é a herança de si mesmo. Com relação aos médiums, o que nós podemos entender aqui, indo para um aspecto agora ético-moral, nessa genética perispiritual? A questão ético-moral é, ou seja, é o espírito, como todos nós sabemos, que somos espíritos, e esse espírito, como ser inteligente do universo, é ele que faz as suas escolhas, ele que tem o seu livre-arbítrio. Em cada reencarnação nossa, nós podemos seguir o caminho, como também desvirtuar-nos do caminho. Quando nós fazemos essa manobra no caminho, nós vamos ter que resgatar hábitos. E para os médiums, alguns vão dizer assim, não necessariamente que seja por isso, mas para os médiums que no decorrer de milênios vão adquirindo dívidas através do labor da mediunidade, é que ele vai poder
reparar isto, drenar essas energias. Então, há todo um preparo pela espiritualidade, então a intervenção dos sábios astrais, nessa genética do perispírito. Ou seja, através da mediunidade eu vou trabalhar. E aí vem essa reparação através da caridade, através do amor, desse exercício. Então, é um dos destaques também com a questão do médium, já no perispírito, também trazer esse compromisso, e aí tendo toda essa estrutura com essa quantidade de cristais de apatita. Sigamos. Pineal, magnetismo e mediunidade. Isso também é uma outra curiosidade, mas que é bastante importante. É dizer que o chakra coronário, ele é azulado. Essa energia que chega, como nós estamos falando de magnetismo, energia chegando pelo chakra coronário, pois está recebendo a energia mental do espírito comunicante ou telepática, e depois enviando a onda eletromagnética do espírito para a pineal. Como a pineal transformaria, então, esta onda? Na estrutura da pineal está a resposta. Novamente, nós vamos aonde? Nos cristais. Porque são os cristais que irão fazer este trabalho. Então, aqui, cristais que formam novelos assim, né? Desta maneira aqui, e aos milhares. Então, a apatita, como nós vimos anteriormente ali, né, a apatita, forma uma nuvem de elétrons que repele a onda. Sigamos? Então, aqui, a apatita forma uma nuvem de elétrons repelindo a onda magnética dos pensamentos. A onda é retida, bate e choca-se, como numa caixa de espelhos. E aí o que acontece? Acontece exatamente isso. Está chegando a energia do espírito ou pensamento pelo chakra coronário, recebendo a onda eletromagnética da entidade, né? Então, olha o que acontece com os cristais de apatita. Eles se chocam entre si. Para receber esta onda eletromagnética, para receber no cérebro essa energia modificada. Então, ela vai perdendo essa frequência dessa onda, que é recebida pela entidade, pelo espírito. Ela vai perdendo a velocidade, mudando a frequência, e assim a onda é modificada, convertida em estímulo neuroquímico. Então, para nós fixarmos bem isso aqui, a entidade, nos trabalhos mediúnicos, principalmente nas reuniões de desobsessão, nós recebemos entidades que justamente trazem consigo energias densas. Por quê? Porque apresentam um psiquismo bastante em desequilíbrio. Esse desequilíbrio, ele produz uma energia, e essa energia está dentro de uma faixa, de uma onda, que está vibrando de uma forma tão densa, tão pesada, que justamente, olha a sabedoria da espiritualidade, né? A criação desses cristais, nos ajudando, no momento em que recebemos esse choque, esses cristais vão fazer o quê? Vão mudar essa frequência, vão diminuir aquele impacto daquela energia. Não que o médium não vá perceber as condições, o estado, como é que está o espírito. Ele percebe, mas essa energia ela é distribuída. E isso facilita
o trabalho que é realizado no grupo mediúnico. Facilita em que sentido? Trazendo um resultado que não há uma necessidade de eu receber todos os impactos de um espírito tão denso. Trazendo o quê? Uma harmonia até mesmo para que o médium seja receptivo àquela entidade. Mesmo que ele receba as impressões, mas ele tem que estar em equilíbrio, tem que estar bem para receber essas impressões. Então, esse trabalho que é feito pelos cristais de apatite através da glândula pineal sem sombra de dúvidas, é algo assim espetacular. A pineal, então, converte as ondas do espectro eletromagnético em estímulo neuroquímico para trafegar no cérebro. Então, tem esse exemplo aqui, que é muito comentado aqui no ICEF, inclusive pelo Dr. Ricardo, que ele cita bastante, fazendo uma comparação. Imagine um carro vindo numa pista de alta velocidade e que precisa mudar a velocidade para trafegar numa pista de barro estreita. Isto é semelhante à onda eletromagnética que tem que sair do astral e caminhar no cérebro. Né? Vamos adiante? Então, aqui nós vamos ter agora, daqui para frente, alguns exemplos de mediunidade, iniciando pela mediunidade consciente, que passa pela pineal. Então, vejamos aqui o chakra coronário, recebendo aqui, né? Então, mediunidade consciente, aqui o espírito desencarnado, pensando aqui, transmitindo natal, aqui está o médium, e ele está captando a energia pelo chakra coronário. E aqui está passando por onde? Pela pineal. Né? Vamos a outro exemplo. Tá. Então, vamos ver aqui. O médium, como é mediunidade consciente, aqui o espírito está falando natal, certo? Mas o médium captou e colocou feliz, ou feliz natal. Né? Então, essa é a mediunidade consciente. Aonde é que está agora a diferença entre mediunidade consciente com a mediunidade? Pode passar, Ricardo. Então, aqui, a psicofonia consciente ainda, né? É uma telepatia com mente extrafísica. Então, aqui, psicofonia consciente. O espírito se aproximando do médium. Então, tendo uma comunicação aqui de perispírito com perispírito. Né? Tem mais também no chakra coronário. Pode ir adiante. Tá. Então, aqui, mediunidade mecânica ou direta ou inconsciente. Então, na mediunidade mecânica, né, aqui o espírito está pensando aqui em Natal, e vejam aqui o que nós colocamos ali, não passa pela pineal, ou seja, ela é direta, né? Não há necessidade de ter a interferência, diretamente é recebido por onde? Pelo chakra humeral. Aí o médium escreve sem passar por onde? Por aqui, né? E aí, onde é que justamente a diferença de que nós vimos anterior, da mediunidade. Queres voltar lá, por favor? Aqui, mais um. Aqui, na mediunidade consciente. Para nós, né, gravarmos bem. O espírito está pensando em Natal. Mas o médium, ele está colocando Feliz Natal. Por quê? Porque a mediunidade é consciente. Ele está consciente de receber essa mensagem. E aí, por isso que, como está aqui nós estamos mostrando o chakra coronário, justamente para dar destaque aqui, de que passa pela pineal. Aí, voltando
a outro slide, mediunidade mecânica ou direta. Então, é direta. O espírito está pensando e o médium não faz a conexão pelo coronário. Vai direto ao chakra, aqui, umeral. E escreve exatamente o que está sendo informado pelo espírito. Né? Sigamos. Então, agora nós vamos entrar numa outra parte que é extremamente importante para nós. A mediunidade em desequilíbrio. Aqui, iniciando pela questão da sexualidade. Tá? O que tem a ver a sexualidade com a pineal? Então, a relação entre pineal e sexualidade, vimos que ela desbloqueia os hormônios sexuais na adolescência. Lá no começo, nós mostramos isso. No entanto, vendo todos os... Pode abrir todo o slide para mim? Aí, obrigada. Então, aqui, pineal, na ação na mediunidade, ação nos hormônios sexuais. Então, os hormônios sexuais, principalmente os estrógenos, são hormônios de efeitos físicos de materialização. Estimulam o quê? Produção de ectoplasma, presente nos fenômenos aqui de efeitos físicos. Para os que estudam a parapsicologia, nós também podemos, ou a paranormalidade, nós também chamamos os fenômenos de efeitos físicos de fenômenos psicapa. Então, nessa mediunidade, aqui há mais produção e materialização do que de estímulo ao ectoplasma. E o ectoplasma ele é extremamente importante nas reuniões de desobsessão. Porque precisa a espiritualidade com o trabalho do pessoal do grupo mediúnico, nesse intercâmbio, eles utilizam o ectoplasma para as atividades de atendimento, né, dos desencarnados, que necessitam desse vamos dizer assim, é um alimento, uma estrutura necessária para os atendimentos, né, dos desencarnados. Mas, seguindo adiante, nós temos aqui também a pineal e com a mediunidade, vendo que no fenômeno do impacto das energias externas, principalmente telepatia, mediunidade, há 4 centros cerebrais que são afetados. Né? Então, quais são esses centros que são afetados? Nós temos aqui a fome, o sono, sexualidade e a agressividade. Indo adiante. Então, o que acontece na questão do sono? O médium que tem hipersonia, muita sonolência, ou a insônia, ou sono de baixa qualidade. Né? Estes são o quê? Os desequilíbrios dentro da mediunidade, que é isso que nós estamos vendo agora. Por que com relação à questão da pineal? Porque se a pineal é ela que produz a melatonina, que é justamente para nos trazer harmonia no sistema endócrino, ela é essencial para nós. Quando nós não temos uma noite de sono repousante, não conseguimos dormir com tranquilidade para chegarmos de manhã e estarmos assim despertos, estarmos bem ativos, esse sono de baixa qualidade, ele vai somando-se a cada dia e isso não vai trazendo o quê? Não vai trazendo qualidade. Ou seja, você começa a ter morosidade de trabalho, você vai dormir durante, em tudo que você fizer, nas tarefas do dia ou no seu trabalho, enfim, você começa a ter as atividades, elas vão sendo reduzidas. E aí, temos também a questão do centro cerebral, que é da fome,
que também é outro lado de desequilíbrio. Então, na fome, nós destacamos aqui anorexia, bulimia e distorção da dieta. Então, há médiums que, por exemplo, em função do desequilíbrio, comem demais ou também não têm disposição para uma boa alimentação, ou tem a distorção. Então, ou seja, todos esses desequilíbrios não trazem harmonia para o desenvolvimento mediúnico. Então, a grande importância de mantermos essa harmonia. Tem mais ainda, além da fome, ainda, até outro ali eu falei anterior, que tinha também a questão da, voltando ao quadro aqui, mais um. Aqui, a fome, sono, sexualidade e agressividade. Então, a mediunidade também, em desequilíbrio, quando o médium ainda não percebe que tem a mediunidade, que começam alguns espíritos já a ter uma aproximação, ele não consegue perceber essa aproximação, essas energias que começam a se instalar. Então, ele recebe aquela energia do espírito que está sofrendo, necessitando de ajuda, e ele não interpreta isso. Então, muitas vezes, ele demonstra essa irritabilidade com um encarnado, com uma outra pessoa. Então, ele está sentindo algo que ele não percebe que aquilo ali não é dele, que é bem assim que nós dizemos, mas isso não é meu, quando nós conscientemente paramos para pensar. Mas quando nós não pensamos consciente, que ficamos numa mediunidade inconsciente, absorvendo tudo igual uma antena parabólica, o que acontece? Nos tornamos agressivos, sem perceber, em virtude do quê? Dessa captação. Sigamos então, Ricardo. Vamos lá continuando ainda na pineal. Agora vem aqui algo muito interessante, que é a questão da depressão, né, que ocorre na mediunidade. Pode passar todos os slides aí. Tá? Então, quando sobe a adrenalina, tende a baixar a serotonina. Né? Então, na mediunidade, se produz mais adrenalina, logo pode baixar a serotonina. Além disso, a pineal consome a serotonina para produzir a melatonina. Então, aqui, mediunidade não equilibrada tende à depressão. Vamos adiante. Rapidamente aqui, lembrando, no livro Gestação, Sublime Intercâmbio, Ricardo de Bernardi, aqui nós temos também uma relação da pineal com a reencarnação. Então, as lembranças de vidas passadas são anestesiadas quando o espírito se prende à pineal do feto. Aí, quem quiser um pouquinho mais ler, se estender, tem essa obra que é uma obra fantástica. Então, aqui, nesse quadro, a gente vai mostrar assim, simbolicamente, né? Então, a anestesia da consciência e a pineal. Né? Vamos adiante? Então, a pineal e sua relação com o chakra cardíaco. A ressonância magnética demonstra que a pineal, proporcionalmente ao seu tamanho, é muito irrigada pelo sangue enviado pelo coração. A pineal, por sua vez, lança todo o seu hormônio, melatonina, no sangue. As energias do coração, que são aqui energias de sentimentos, estão muito conectadas com a pineal. E isto é importante para a mediunidade. Então, veja a questão do chakra cardíaco, né, com relação à mediunidade também. Não somente o chakra coronário, frontal, mas o chakra cardíaco também. Então, aqui, coração e pineal. Prosseguindo. Na embriogênese, a formação do coração, o vemos exposto para o alto ou além, facilitando a ligação com a espiritualidade. Coração e religiosidade, a ligação com o amor universal.
distúrbios do afeto, amor, e sentimento de ontem geram hoje, fragilidades no coração que precisará trabalhar o afeto. Então, quer dizer, ninguém escapa do compromisso, né? Aqui, a mediunidade, além de ser exercida com conhecimento, necessita ser exercida com amor. Quando nos referimos aqui aos chakras, por quê? Porque através dos chakras, que são interligados por canais que nós chamamos de nadis, né? Justamente há essa ligação, porque aquilo que eu falei anteriormente, chakra coronário, frontal, há essa ligação. Então, assim como coronário e cardíaco se comunicam, né? Quanto mais se desenvolve as energias de amor, mais o cardíaco envia essa mensagem para o coronário. Então, essa ligação do coronário com o cardíaco, a ligação, aquela foto que eu mostrei anteriormente, da conexão de receber a energia do extrafísico e que vai passar por esses canais, tudo de forma que flui perfeitamente, desde que o médium esteja em equilíbrio. Quando a gente usa a expressão que funciona perfeitamente, né? Aí é que vem essa questão de fluir perfeitamente, está aqui na fala do próprio André Luiz, em que ele se refere da epífise, ou pineal. Então, essa fala do André Luiz é um estudo dele no plano extrafísico, e que ele estava observando o funcionamento da glândula pineal num dos médiuns em serviço. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a pineal deixava perceber. A glândula minúscula transformava-se em um núcleo radiante, e em seus raios formavam lótus de pétalas sublimes. Examinei atentamente os demais encarnados, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Aqui está o grande compromisso do médium, o equilíbrio. A questão de quando nós falamos da ligação do coronário com o cardíaco, ou seja, filtrando, passando ali energias de amor. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caíam luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas. Quando nós lemos algo como isto, trazido pelas mãos generosas de Chico Xavier, é uma grande emoção, porque não é apenas uma leitura. Ao lermos várias vezes, até mesmo para os médiuns, a gente percebe o quadro dessa energia, desse trabalho, dessa luz, como ele diz aqui, que são vibrações tão delicadas, mas para o médium em serviço. Ou seja, como é que está esse trabalhador? Ele está, naquele momento, dentro de um ritmo de equilíbrio que não é de 1, 2 dias. Isso é uma conquista desse espírito. Ou seja, ele está presente na reunião, mas para justamente trabalhar em prol do quê? Do amor. Então, por isso que se diz mediunidade com Jesus, é isto. Sigamos? Aqui. Avançado laboratório psíquico. Fonte criadora, pois ligada à mente, através da energia vital, comanda as forças inconscientes sob a determinação direta da vontade. Labor mais oratório, que é o que nós estamos se referindo ali, o avançado laboratório psíquico. Né? Labor
mais oratório. Na mediunidade, atua como poderosa usina que deve ser aproveitada e controlada no serviço de iluminação, refinamento do DNA e benefício da personalidade. Sigamos. Agora, não podendo deixar de ressaltar esse amor universal numa fala de Emmanuel, dizendo que quem é esse amor universal que nós estamos nos referindo aqui? Jesus é um espírito multimilenar, segundo Emmanuel, com idade anterior à Terra, com imenso potencial anímico, adquirido pela sábia união da inteligência com o amor. Podemos adiante? Aí, ao ler tudo isto, fazer esse trabalho, fazer uma, assim, parar, examinar, como médium, que conclusão que eu cheguei com esses anos todos de estudo e de trabalho? É lógico que a gente vai estar sempre amadurecendo, sempre tendo novas interpretações, mas essa frase eu criei para esta palestra. Eu coloquei aqui que Jesus, na função da epífise, é no crescimento psíquico do homem, enriquecimento dos valores da alma. O que eu quero dizer com isto? Que mesmo que hoje nós estudamos a pineal aqui, buscamos informações científicas sobre a pineal em vários meios de comunicação. Buscamos hoje aprofundar esses conhecimentos científicos. Mas para nós espíritas, médiuns, a pineal, ela representa muito mais do que um estudo científico. Ela é o olho da alma, como diz Platão. O olho da alma, ou seja, eu posso ver esse plano, eu posso sentir as emanações dele pela energia, por ser uma glândula sensorial, que me permite fazer essa abertura, essa aproximação, essa conexão com o amor universal. Então, o propósito maior é dizer aos senhores de que a glândula pineal é uma porta de entrada justamente para a evolução de nós espíritos, que estamos a serviço da caridade, dessa caridade que nunca poderá ser cessada, porque através dela é que vamos evoluindo e a cada dia vamos junto com essa grande família universal, com esse grande mestre, né, que nos conduz há tantos 1000 anos para o amor e que, nos enriquecendo deste amor, esta riqueza fará nos aproximar cada vez mais do arcanjo, que é o que nós almejamos. Bom, agradeço a atenção de todos, a energia, o carinho, e espero que tenha dado o tempo para passar assim muito rapidamente, né? E agradeço a todos vocês mais uma vez, ao pessoal da casa, ao CECAL, e deixo aqui meus votos de muita paz. A todos. Muito obrigada. Tem que dar o microfone para você, porque lá na internet não captaram nada. Pode Boa noite. Boa noite. Eu cheguei na metade e eu vi sim, a primeira eu parte vi. dos 20 minutos. Eu vi, consegui chegar, graças a Deus, porque
eu tentei botar no Google Maps e daí depois eu vi que eu estava lá no outro endereço. Quando me dei conta, já tinha iniciado a palestra, né? Sim. E aí eu perdi aqueles primeiros 20 minutos. Se tu pudesse só me dizer o que é importante daquele período que eu perdi, porque a palestra foi maravilhosa e eu estou assim, encantada. Então, só para fazer um ganchinho para mim ver o que eu perdi, ou talvez eu tenha que assistir um outro momento. Tá bom? Ah, tá. Olha, estão me passando aqui que isso estará filmado na TV Secal. Aí você pode buscar lá todo o início da palestra. Ótimo. E eu agradeço por você ter chegado até aqui. E eu estou muito feliz, porque realmente era tudo que eu precisava ouvir. Tá. E também no site do ICEF, tá? Sim. Que aí você coloca lá www.icef, ao vivo, né? E aí você pode acessar essa palestra. Isso, desde o começo, Então, tá? Mas bem-vinda. Hoje já entra a palestra. Certo. Tá? Então, a pergunta seria realmente sobre a pineal, então. Assim, eu tive um desequilíbrio trabalhando como médium num trabalho mediúnico. Sim. Né? E houve um desequilíbrio que eu tive que me afastar. Né? E aí, quando eu cheguei aqui, tu já estava falando exatamente na pineal, que tem tudo isso, o Ricardo sabe, porque eu procurei ele naquele período, né, do desequilíbrio, e depois parei completamente tudo para fazer um recomeço de mim mesma. Mas, no fundo, a conexão com o amor era realmente o que estava faltando. A conexão com o amor estava faltando. É bem a frase que eu coloquei ali no final. Né? Aquela frase, depois de ver toda a palestra, quando a gente vai dizer que o trabalho do médium com o amor é que vai fazer com que a gente chegue ao equilíbrio, né? E tenha uma mediunidade que ela seja realmente o que nós recebemos esse mandato mediúnico e para o serviço que nos comprometemos. E dentro desse serviço fará com que a gente também promova as mudanças em nós, em primeiro lugar, para daí sermos exemplo para os outros. A gente sabe que é muito difícil, né? Mas todos os dias nós temos que lutar para nos melhorarmos a cada dia. Exatamente. Não sei que momento você chegou, mas foi colocado no começo ali todas as repercussões dessa mediunidade de desequilíbrio com tendência a problemas que afetam vários núcleos no cérebro. Chegou a pegar? Não. Não, é por isso. Na fome, tendendo a excesso de apetite, falta de apetite, distorção da dieta, explicações sobre o sono, excesso de sono, falta de sono, sono de baixa qualidade, dorme e acorda cansado. Eu peguei ali um pouquinho. É um pouquinho, né? Então tem muita informação, você realmente vendo, e até quem entrou agora na internet, né? Depois pode ver no site, tem todas as explicações, né? Desde o começo. É bem interessante. Para mim foi falta de sono, deu insônia. Deu uma insônia profunda. E isso nunca tinha acontecido comigo. Então, foi todo um processo que agora eu digo... É uma pena, assim, que não tem como a gente se estender tanto numa palestra. Até eu diria assim, que num seminário isso seria espetacular. Seria maravilhoso. Porque abre para Quando quiserem, Sim. podemos fazer em dupla, inclusive. Sim, muito bom. uma série de perguntas, porque essa questão, assim, por exemplo, no teu caso, que foi... essa questão do teu que foi a insônia, né? São processos que vão se instalando sutilmente, que o próprio Kardec nos alertou, dizendo que os espíritos interferem sobre nós mais do que podeis imaginar. Então, imagina um médium que vem com esse mandato mediúnico para o serviço, para o labor, para essa drenagem de energias, que essa drenagem se refere aos compromissos pretéritos, que nos desvirtuando do caminho, trazemos conosco essas energias que precisamos drenar. E vamos drenar por onde? Pelo trabalho mediúnico. Quando nós chegamos
nessa situação do desequilíbrio, é que permitimos, num dado momento, que entidades ou até mesmo obsessores, pelas nossas escolhas, né, acabamos permitindo que essa energia interfira nesse trabalho. E aí, muitas vezes, com os compromissos diários de trabalho ou certos vícios, tendências que não percebemos, fazem parte do nosso dia a dia. E aí, por isso que eu digo, a mediunidade, ela fica o quê? De forma inconsciente. Porque eu não vou percebendo essas energias próximas, porque eu estou tão ligada às questões do dia a dia, do físico, esquecendo das questões espirituais. Por isso que o alimento espiritual ele é extremamente importante, e isso já foi dito. Era um alerta que foi dito lá atrás, que o homem precisa se alimentar também, não somente do alimento físico, mas do espiritual. E querendo ou não, não existe outro trabalho que não seja, é o trabalho de conhecer-se, saber quem somos, né? Bem, então, lembrando que depois no site vocês podem rever, né? Está tudo gravado lá. Quarta-feira que vem nós voltamos às nossas reuniões habituais, que aí não será filmado, que é o estudo das energias e mediunidade. Nós estamos estudando chakra por chakra, estudamos já o cordão de prata, o duplo etérico, né? Tudo com bastante calma, levamos várias reuniões do cordão de prata e assim por diante, né? E na próxima nós vamos entrar em mais um chakra que nós vamos estudar detalhadamente. Todos são convidados, pode trazer outras pessoas. Começamos às 20 horas e vamos até 21. Essa não será filmada, né? Nós filmamos sempre agora, por enquanto, a terceira reunião do mês, que convidamos sempre um palestrante, que é algum de nós, os nossos amigos, né, que conhece a temática também. Então, só nos resta agradecer, né? Agradecer a palestrante, agradecer a equipe espiritual que nos acompanhou desde o início, todos aqueles amigos que nos intuem, nos acompanham, estudam conosco, né? Então nós desejamos expressar nosso grande abraço a todos os amigos espirituais e que tenhamos uma noite tranquila, de sono, com muita melanina, como você explicou ali, a melatonina, melatonina, claro, melatonina. Que engraçado, né? Com muita melatonina, né? E na obscuridade, né? Lembrando, como ela explicou, qualquer LED ligada atrapalha a produção de melatonina, né? Então, boa noite a todos, muita paz, muito obrigado.